Nesse episódio, nós vamos ver como o gnosticismo se transformou ao longo da história. Vamos ver as influências medievais, modernas e contemporâneas do gnosticismo, as suas transmutações e a sua sobrevivência filosófica. Se você quer entender como ele saiu de doutrina derrotada no Concílio de Nicéia para uma das mais influentes visões de mundo, até mesmo correntes que você nem imagina, né, Rodrigo? Como o marxismo, confere esse vídeo. E venha se unir aos gnósticos heréticos. Nos blocos anteriores, a gente falou sobre o percurso das origens do gnosticismo até seu embate com o cristianismo e a sua morte, porque foi dogmaticamente resolvido que a visão gnóstica estava errada, e aí quem triunfou foi a visão trinitária que se espalhou pelo mundo todo. Então, se o cristianismo triunfou em Nicéia, por que esse programa não acabou? Por que nós ainda estamos falando? E a resposta é que o gnosticismo não morreu. Ele continuou existindo e reaparecendo ao longo da história do cristianismo e da filosofia com outros nomes e outras roupagens. Mas essa mesma ideia central, que é os conteúdos lá da primeira parte, voltaram vez, outra vez e outra vez. E é por isso que a gente vai fazer esse bloco. Então, como o Pedro falou, ele reaparece em vários momentos diferentes. Primeiro na Idade Média, ali com os cátaros, e na profecia de Joaquim Fiore. Mas é na modernidade que o bicho pega. Na modernidade ele vai se tornar muito influente ao se secularizar. Então, quando ele deixa de ser ter esse aspecto de religião, né, Pedro? Aí que ele ganha a potência. Que a gente sabe que na modernidade tudo se seculariza, as esferas todas se separam, a arte vai para um lado, a política para outro, a ética para outro, e aí ele se torna influente. Essa estrutura dele de buscar a salvação através do conhecimento vai se transformar uma das grandes utopias políticas da modernidade. E aí, como vocês sabem, o Pedro está animadíssimo em estudar a filosofia luso-brasileira, e justamente a tradição espiritualista luso-brasileira ela se desenvolveu profundamente marcada por um misticismo das religiões orientais e justamente pelo gnosticismo, só que o gnosticismo lá do período helênico, que é justamente o gnosticismo que vai ser retomado ali na Idade Média e no período moderno. Então, tudo isso que eu falei aqui tem como fonte justamente esse filósofo português que o Pedro está estudando, o Samuel Dimas. E o que Samuel Dimas está dizendo para nós, Pedro? Exatamente. Então, lá em Portugal, segundo o professor Dimas, na aula que ele deu, o pessoal sempre faz assim, um recorte patriótico na sua pesquisa. Então, coloca o seu próprio país, coloca os seus próprios autores. Vou fazer um curso de estética. Quem aqui em Portugal, ou se fosse eu, quem aqui no Brasil fala de estética bem, vou colocar esse cara, nem que seja um módulo do curso. Mas é impensável Não, tem que ter muitos, que é Ariano Suassuna, que é o nosso nome. no caso, a gente tem o Suassuna. Mas você não pode ter um curso inteiro de estética, Rodrigo, que é só com pensadores alemães. Não faz sentido, segundo o professor Samuel Dimas, para a academia portuguesa. Então, todo o artigo, você vê, vou explicar o gnosticismo. Aí tem que falar lá, ó, em Portugal o gnosticismo era assim, assim, assado. Então tem que ter esse recorte, por isso que a gente está falando assim, que eu acho interessante para o Não Precisa Copiar. E a ideia gnóstica é retomada na filosofia de Joaquim de Fiore. Se você quiser mais detalhes, tem um vídeo no canal sobre isso. Mas ele tinha essa ideia de que viria um terceiro reino, uma terceira era, né? A era do Espírito Santo tinha a era do Pai, a do Filho, que era a era medieval ali da autoridade da igreja, e viria uma terceira era onde as pessoas iriam se elevar espiritualmente. E a ideia aqui é que esse reino de Deus vai se realizar na própria história, então imanente. É o que se convencionou chamar também de milenarismo ou messianismo, que é a ideia de que no plano humano, no plano terreno, as coisas vão se realizar. Sem o elemento da consumação escatológica, ou seja, sem o elemento sobrenatural elevando isso para uma nova categoria. As coisas vão se ordenar aqui. Então, os territórios da antiga Galécia e Lusitânia, que fica ali na Península Ibérica, foi o palco da pancadaria, não tal como o Papai Noel, né, mas uma pancadaria teológica entre o gnosticismo, a patrística, o maniqueísmo e o origenismo. O primeiro bispo de Olicipo, que depois ficou conhecido como Lisboa, Potâmio, no século IV, vai participar desses debates. E ele está tentando justamente compreender racionalmente a doutrina da Trindade. E vai entender que para poder fazer essa doutrina funcionar, você precisa reformular o conceito de natureza humana.
Porque se no gnosticismo você separa radicalmente matéria e espírito, para o cristianismo funcionar, ou seja, para Deus poder se tornar humano, se fazer carne e redimir a matéria, você não pode ter essa separação radical. E aí, no século ali, IV e V, no território da Galécia, surgiram justamente correntes heréticas influenciadas pelo gnosticismo, especialmente o priscilianismo, que é um tipo, uma forma, né, que tomou ali o origenismo. Nessa concepção, a gente tem aquela mesma que a gente já viu, da ideia de que o mundo criado ele é inferior ao mundo espiritual, ao elemento da salvação. Aqui também tem aquela concepção de que a unidade com o divino ela vai se dar no fim do ciclo, né? Então essa ideia de necessidade de que as coisas acontecem tal como tem que acontecer ciclicamente também está presente nessa corrente do origenismo. O personagem principal que fica famoso ao combater essas teses é Paulo Osório, é um nome fantástico, né? Que nasceu ali em Sim. 380, 385 e se dedicou, né, a combater essas doutrinas esquisitas. E aí as tretas acontecem e ele é obrigado a fugir para a África em 414, onde ele encontra uma figura fantástica aí que sempre aparece nos nossos programas, Santo Agostinho de Hipona. E aí nesse contato com Agostinho, Agostinho ali trocando ideia com Orósio, fica colocado que deveria se escrever um texto, né, justamente rejeitando, criticando, batendo de frente com o priscilianismo, essa corrente do origianismo. E o Orozio ele vai chamar a atenção, Pedro, que o negócio é feio. Assim, o priscilianismo ele é até mais perigoso do que os maniqueus. Aquele maniqueísmo lá que o Agostinho fez parte, rompeu, o priscilianismo é pior do que eles. E por que ele é pior? Porque eles afirmam que as almas elas pré-existem e, a partir dos sucessivos ciclos que essas almas passam, elas acabam se aprisionando aos corpos como um tipo de punição divina. Então, quer dizer, esse Deus aí do priscilianismo está longe de ser o Deus do amor do cristianismo, né, Pedro? Apesar da associação clássica feita por Osório e Agostinho, os estudiosos mais recentes vão dizer que Prisciliano foi mais influenciado pela simbologia bíblica do que exatamente pelo gnosticismo. A linguagem que fala do contraste entre luz e trevas e também os hábitos, né, dos primeiros monges, os primeiros padres do deserto. E posteriormente, quando o Islã entra em cena, o neoplatonismo, que vai ser introduzido aí pelos filósofos islâmicos, vai ser também uma porta de entrada do gnosticismo. E um dos debates em que isso aparece é a questão se o mundo foi criado por Deus ou se ele é uma emanação necessária da divindade. E aqui a gente tem um elenco de peso que não apareceram no Não Precisa Copiar ainda, mas a gente tem que corrigir esse erro. Então, Alfarabi, Avicena, Averroes, Maimônides, Algazel. Mas assim, não é nenhum preconceito nosso. Realmente não teve na nossa formação, né, Rodrigo? Filosofia Exatamente. islâmica medieval. E segundo o artigo do professor Dimas, esses filósofos expressam essa visão de uma desvalorização do mundo sensível e a necessidade de se libertar dele. E aí, na Idade Média, nessas ideias gnósticas, elas reaparecem com força entre os cátaros, que a gente já citou aqui, e os albigenses. E justamente contra eles aparecem as tradições que, num primeiro momento, pode parecer que eles estão indo no mesmo caminho, que são as ordens mendicantes dos dominicanos e dos franciscanos, mas se você olhar atentamente, você vai perceber que a pregação dessas correntes, dessas novas correntes mendicantes, elas não são negação do mundo material, mas uma afirmação, né, de você dar a primazia para o mundo espiritual. E aí, já lá na modernidade, justamente o gnosticismo vai retornar, e agora numa concepção mais dualística. Então, essa separação radical, né, em duas substâncias distintas entre a alma imortal e o corpo mortal. Então, essa oposição lá cartesiana do res cogita, res extensa, vai ser, digamos assim, uma releitura, uma reinterpretação de elementos desse gnosticismo. E aí todo esse debate que a gente já citou aqui vai reaparecer nesse período. Então, o conflito entre dualismo e panteísmo, então o conflito entre teses emanacionistas e teses deterministas. E aí esse debate vai acontecer entre os autores, né? O Paracelso, o Spinoza, o Leibniz, o Schelling e o Berdyaev. Esse eu nunca ouvi falar, Berdyaev. Só uma menção aqui, Rodrigo, porque o Humberto diz que os portugueses são têm uma visão um pouco distorcida da filosofia clássica alemã, acham que os kantianos, os idealistas, são muito subjetivistas. Então, né, vamos botar a informação aqui da fonte, mas com essa ressalva aí que o Humberto deixou
lá no pós da aula. E outra forma de gnosticismo que reaparece na história das ideias é a imanentização da escatologia. Então, eu já falei para vocês que escatologia é essa ideia do fim, né? O que vai acontecer com a história. E imanentizar é trazer isso para dentro. Então, em vez desse fim se dar lá diante de Deus, ele vai se dar aqui. E aí o autor menciona o padre Antônio Vieira e o Agostinho da Silva como dois exemplos ali de Portugal, de pessoas que tinham essa visão, onde as estruturas religiosas vão se dispersadas e um novo renascer espiritual vai acontecer. Mas não para aí. E aí, essa releitura do gnosticismo contemporâneo, a gente pode ver nesses símbolos e nos conceitos que surgem ali, tanto no positivismo do Comte, quanto no comunismo do Marx, quanto na filosofia do Nietzsche. A ideia de super-homem, de além do homem, dessa nova humanidade que vai surgir a partir desse conhecimento que vai ser apresentado aqui, seja pelo marxismo, seja pela boa nova, né, do Nietzsche e da vontade de potência, seja pela boa nova da ciência positivista moderna. O que acontece aqui é uma redenção, Pedro, uma redenção da humanidade, mas não por vias teológicas e religiosas. É a redenção do homem pelo próprio homem, através do seu conhecimento da sociedade, através do seu conhecimento da sua, digamos, essência metafísica e das suas forças em conflito, como na psicanálise ou no Nietzsche, ou através do conhecimento do homem enquanto um ser natural e racional, tal como no caso do positivismo. E nessa leitura, a própria filosofia da história do Hegel vai participar desse movimento, na medida em que o ser humano, o logos do ser humano, é visto como aquele capaz de transcender, de compreender, de ler a realidade inteira, e não só a realidade empírica que está diante de nós, mas a essência da realidade e o movimento que a história faz do começo ao fim dos tempos. Então, toda a dimensão do mistério, da transcendência divina, esse elemento que a razão humana talvez não conseguiria alcançar, ele desaparece por um tipo de racionalidade imanente à história e que o ser humano e a consciência humana é capaz de capturar, de compreender, de se inserir nesse movimento. E aí, nesse artigo, eles vão até discutir que se a gente pensar no Terceiro Reich, essa ideia hitlerista de inaugurar uma nova era dos alemães, uma nova era da humanidade, um terceiro reino espiritual, que é uma ideia que a gente estava presente lá no Joaquim de Fiore, apesar de ele não defender esse tipo de coisa aqui, né, do nazismo, o nazismo vai se apropriar dessas ideias, que tudo isso estava ali no bojo de uma Alemanha, de uma concepção alemã de tradições místicas e idealistas, que, de acordo com o autor, tem sua base, tem seu caldo ali no idealismo alemão, de Fichte, Hegel, Schelling. E aí vamos lembrar o que o Humberto falou, os caras têm uma visão um pouco, né, complicada do idealismo alemão. Isso acontece, né, Rodrigo? Uma tradição lendo a outra, às vezes, né, erra na mão. No pensamento contemporâneo, muitos desses temas retornam. A negação da ideia de ressurreição do corpo, do caráter histórico da transformação, da cisão entre mente e espírito, corpo. Também ganha espaço a ideia cíclica, né, do sair e voltar do divino no universo, em vez de ser uma coisa escatológica. São todas fundamentalmente ideias gnósticas. E aí entra o cara que a gente vai abordar no nosso último bloco, Leonardo Coimbra, que era um pensador português, e ele vem com várias ideias, como, por exemplo, a ideia de pré-existência das almas, que são ideias que apareceram nas doutrinas gnósticas. Mas ele é ou não um gnóstico? Ou ele se ateve aos fundamentos do cristianismo e permaneceu como um pensador cristão? Isso é um problema, né, Pedro? Porque ele rompe com um dos pilares, né, da ortodoxia cristã, que recusa justamente essa ideia de a doutrina da criação ex nihilo, né, a criação a partir do nada. E aí a grande discussão que vai se dar aqui vai ser uma disputa em torno da tese platônica da pré-existência das almas. A pergunta é: as almas são fruto da produção de Deus através desse amor que transborda a partir dele, ou as almas já existiam previamente? E esse amor de Deus é justamente um amor para com as almas. O objeto do amor de Deus são as almas. Então a alma pré-existe ou não, Deus que cria ela a partir do nada. E aí o Leonardo Coimbra vai tentar sintetizar uma proposta que una essa linearidade do tempo cristão com essa circularidade. E isso vai cair no que lá em Portugal se chama de metafísica da saudade, que é muito próximo, alguns vão dizer, do gnosticismo. E aí gera essa questão. Porque veja só, quando a gente fala que um pensador cristão, um pensador gnóstico, a gente não está falando da religião dele. A gente está falando dessa ideia que a gente discutiu no outro bloco, né, Rodrigo? Que é a ideia de que
O princípio da realidade se fez parte do mundo material da criação, se fez carne na linguagem religiosa, e isso transformou a relação nossa com a criação. Então é nesse sentido que a gente está falando de pensador cristão. E essa ideia da metafísica da saudade é formulada por Teixeira de Pascoais e dita que a saudade não é uma psicologia, simplesmente um pensamento, mas ela está aí, ó, parte da ontologia do universo. Como nós viemos desse outro lugar, que é diferente do aqui, a saudade é perene na nossa própria existência. E aí, nessa concepção dele, o ser, né, a realidade, ela percorre 3 momentos: a origem, a queda e o retorno. Na origem é aquele momento clássico que a gente conhece, né, que é o paraíso, onde Deus está em si. Na queda é quando justamente a gente cai do paraíso e vai para a materialidade, para a natureza, para este reino que nós nos encontramos neste momento agora. Quando a gente cai na natureza, o que acontece de fato é que Deus se projeta para fora de si. Então, no primeiro momento é Deus em si, paraíso, e no outro momento é Deus fora de si, transbordando e produzindo a natureza. E o retorno seria o último momento, que é o momento sobrenatural, onde a unidade é restaurada, onde nós vamos de reencontro, nós e a natureza, né, a realidade, é espiritualizada e se reencontra com o divino. E aqui vocês conseguem ver, já é o nosso terceiro vídeo sobre isso, vocês percebem a similaridade disso com o gnosticismo, né? O mundo material entendido como queda, entendido como um elemento, né, de degradação, que precisa ser recuperado, né? O que a gente tem que escapar dele de alguma maneira, buscando esse reencontro com o divino. E não só isso, e esse mundo decaído, esse mundo degradado, esse mundo natural, ele é um Deus, como é que era o nome do nosso Deus lá, dos gnosticismo, que era esse Deus que cria o mundo, é o Demiurgo mesmo, né? Demiurgo. O Demiurgo e a parceira dele, Demiurgo lá. Ah, eu esqueci o nome dela, mas era Hakashamot, alguma coisa assim. É um negócio assim. Exatamente. Então, você percebe que há similaridades muito próximas entre uma tese sobre a materialidade imperfeita, degradada, negativa, e uma espiritualidade positiva. E um ciclo que a gente tem que percorrer, percebe? Os 3 momentos, necessariamente, né? Quer dizer, um ciclo fechado. E aí, o Deus, estando disperso na matéria, nesse momento 2, ele sente saudade da sua unidade, e ele precisa percorrer o caminho e regressar a essa unidade. Então, no fim das contas, né, Pedro, o movimento da natureza, da queda, do retorno, é um movimento do próprio Deus. É aquela noção que a gente estava discutindo antes, né? Que a gente está meio que diluído nesse movimento da realidade. A individualidade, ela já praticamente não existe. Uma coisa que não acontece no cristianismo tradicional. E aí esse Deus decaído, esse Deus exilado, que sente saudade da sua unidade, essa linguagem toda de outros pensadores ali da época, ela é retomada por Leonardo Coimbra. Então ele fala disso, desse regresso, dessa saudade. Será que isso significa que ele também vai aderir a um gnosticismo? É isso que a gente vai debater na próxima parte. Eu ia perguntar para Pedro Cortá se ele acredita que as almas já pré-existiam a Deus ou não, mas sabendo que ele é um católico em conversão flagrante, eu não adianta perguntar para eles o que vocês acharam dessa ideia do Coimbra. E aí, as almas pré-existem ou foi Deus que criou? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com quem tem interesse nesses assuntos e deixe seu comentário. Tchau, tchau. Valeu, até mais.